Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Amanda, sou analista de conteúdo aqui na VCX e nesse vídeo eu vou conversar com o Daniel Cadorim e o Marcos Gomes, do grupo OSTech, a respeito da ISO 27001. Eles vão responder a dúvidas muito comuns que as empresas costumam ter, como, por exemplo, quais são as etapas para obter essa certificação, os requisitos, o custo e os benefícios que a ISO 27001 traz para as empresas. Então, se você tem interesse em saber mais, assiste esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso bate-papo sobre a ISO 27001. Esse bate-papo que é uma parceria entre a VCX e a OSTech. A VCX, que oferece ao mercado uma plataforma completa, a VCX Sonar, que descomplica a gestão, automação e aquisição de telecom e TI para as empresas. E a OSTech, que é uma empresa brasileira com mais de 15 anos de mercado e que oferece segurança digital através da implementação de um ecossistema composto por produtos, processos e culturas. A VCX e a OSTech são parceiras, não só para esse evento, são parceiras comerciais já, e você pode encontrar todos os produtos e serviços da OSTech no marketplace da plataforma VCX Sonar. Hoje, as empresas estão aqui juntas, então, para falar sobre esse tema tão importante na atualidade, que é a segurança da informação e a certificação ISO 27001. E para falar desse tema, a gente recebe dois convidados que são referência na área de segurança da informação e que têm uma experiência muito grande em projetos de certificação da ISO 27001 e também outros projetos de implementação da LGPD, gestão de riscos e muito mais. O Daniel Cadorim e o Marcos Gomes, eles são consultores na Dédalo Inteligência e Segurança da Informação, que é uma empresa do grupo OSTech. Daniel, Marcos, sejam muito bem-vindos, então, e muito obrigada desde já por terem aceito o convite de estar nesse bate-papo junto com a gente. Eu vou pedir que vocês se apresentem rapidamente e nos contem um pouquinho da experiência de vocês. Olá, Amanda. Olá, pessoal. É uma satisfação estar participando com vocês desse momento para troca de experiências, né? Eu trabalho com tecnologia há mais de 25 anos. No início da minha carreira profissional, trabalhei com a área de desenvolvimento de sistemas, né? Mas a minha carreira se direcionou para uma área mais para a área de infraestrutura, sistemas operacionais, virtualização, segurança, banco de dados, redes, data center. Eu tenho algumas certificações da Exim em privacidade e segurança. Também sou formado em ciência da computação, mestre em ciência da computação. Fui professor universitário por 14 anos, em cursos presenciais e à distância, na área de redes e segurança, né? E atualmente sou consultor na Dédalo e atuo em projetos de certificação ISO, LGPD, gestão de riscos e continuidade de negócios. Oi, Amanda. Eu que agradeço o convite aí. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho quase 15 anos de experiência nessa área de segurança da informação. A maior parte dela foi trabalhando aí com normas ISO de segurança, ISO 27001, ISO 27002. Mais recente agora, ISO 27701. Também sou auditor líder da ISO 27001 e também sou DPO pela Exim. E sou consultor na Dédalo aí, como o Daniel citou, em projetos da certificação ISO, da LGPD, a gente vem trabalhando já há algum tempo, gestão de riscos e continuidade de negócios. Então, obrigada, Marcos, Daniel, sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, né, sobre a ISO 27001, que é uma certificação que tem tudo a ver com segurança da informação, né? Esse que é um tema que vem ganhando cada vez mais visibilidade e atenção das empresas em função do número, do aumento do número de cyberataques, né, e de vazamento de dados. Esses ataques que causam diversos prejuízos, né, para as empresas, vão desde prejuízos financeiros até prejuízos à reputação e à credibilidade, né? E não faltam exemplos aí de empresas que sofreram com roubo e com vazamento de dados nos últimos anos, né?
para contextualizar o assunto, eu vou citar alguns exemplos. A gente teve recentemente o caso da Harry Express, que é uma plataforma que atende gigantes aí do varejo, como a Magalu, o Mercado Livre e a Amazon, que sofreu um ataque hacker, e por causa desse ataque, mais de 1 bilhão de dados confidenciais da empresa foram expostos, né, na internet. Aqui no Brasil, no ano passado, a gente teve o caso da multinacional Atento, que presta serviços de call center para várias marcas, né, como a operadora Vivo, a Azul, o Banco Itaú. Então, ela também foi vítima de cybercriminosos e teve que suspender os seus serviços. Então, os clientes da Atento aqui no Brasil ficaram sem serviço de saque por alguns dias em função de um cyberataque, né? Mas não são só empresas privadas, empresas públicas também sofrem com esse tipo de ataque. E no final do ano passado, a gente teve o próprio Ministério da Saúde, que sofreu um ataque hacker, que tirou do ar várias plataformas importantes, inclusive para a população, né, nesse contexto de pandemia que a gente ainda vive. Esses são alguns exemplos, né? Quem está nos assistindo com certeza vai lembrar de outros casos, de outras empresas. E por causa disso tudo, é que tecnologias e processos que priorizam a segurança da informação devem estar aí entre as soluções mais importantes para as empresas e para os gestores de TI nos próximos anos, né? Nesse contexto que a gente vive, que está cada vez mais digital. E a boa notícia é que as empresas, elas podem se prevenir contra esse tipo de ameaça, né? Ou responder com agilidade quando for preciso, porque nem sempre as empresas vão conseguir garantir aí 100%, né, de prevenção contra um ataque hacker, mas elas podem ter processos, protocolos já estabelecidos para responder, né, quando algo do tipo acontecer. E é aí que a gente chega no tema principal do nosso bate-papo, a certificação ISO 27001, que é uma certificação que traz para as empresas boas práticas e diretrizes para que elas possam garantir uma boa segurança da informação. Então, Daniel, Marcos, para começar a nossa conversa sobre a ISO 27001, eu vou pedir que vocês expliquem um pouco o que é essa certificação e quais as principais características aí da ISO 27001. Legal, Amanda. A ISO 27001, pessoal, é uma norma internacional. Tá? Ela traz diretrizes para as empresas de como gerenciar a segurança da informação. Ela é escrita e colaborada pelos melhores especialistas em segurança da informação do mundo todo. Né? Então, ela fornece uma metodologia de gerenciamento e controle de segurança da informação. Né? E o objetivo dela é cobrir riscos. Né? Ela é toda gerenciada por riscos, onde há vários desses riscos existem determinados controles para mitigação de riscos. Né? E quando a gente fala em risco, a gente está falando de ambientes físicos, ambiente tecnológico, né? Riscos acidentais intencionais que os próprios colaboradores, as pessoas podem causar e diversos outros riscos. Como exemplo, né, como foi citado, tivemos casos de disponibilidade, ransomware, um vazamento de dados. Isso são riscos que as empresas correm, que se a empresa está adequada e segue a prática da 27001, então ela está apta para tratar esse risco e pensar neles antes que eles aconteçam. A ideia é que a gente possa estar prevendo isso. Então, no caso, né, que já aconteceram aí dessas empresas que foram citadas, né, elas estariam, né, estão habilitadas a responder rapidamente ou ter suas atividades, né, normalizadas no menor tempo possível. Dentro da ISO 27001, a gente também trata a questão da continuidade do negócio. Então, quando acontece uma situação adversa, como que um negócio pode ser restabelecido no tempo mais rápido possível? Então, ela pensa em como prever, como mitigar o risco para que ele não aconteça, mas também, se acontecer, como que eu vou agir? Então, a gente pode ver assim que ela é uma norma realmente bem completa e bem abrangente, né? Abrange aí controles técnicos, físicos e organizacionais. Ela é uma norma certificável, né? Isso quer dizer o quê? Que um organismo independente, né, internacional, verificou a norma, tá? Que você implementou essa norma e você está conforme a ela. Então, ela é válida para o mundo todo. Então, qualquer cliente, qualquer empresa certificada na 27001, ela tem essa validade para todo o globo. E a gente vê várias organizações também, isso é uma curiosidade, né? Você que está assistindo, a gente pode ter recebido também, né, aqueles questionários com quase 200 perguntas, né, perguntando como é que você trata a segurança da informação dentro da empresa. Geralmente os clientes que enviam isso para você, né? E isso demanda tempo,
né? E nem sempre a empresa consegue nem atender todos aqueles questionamentos. É muita coisa que tem ali, às vezes é difícil daí de entender o que eles estão pedindo, né? Porém, se a empresa está certificada na ISO 27001, né, ela não precisa mais responder esses questionários, né, muitas vezes até burocráticos, né, porque ela informar o cliente dela que ela está certificada na ISO 27001 já é uma confirmação, já é a informação que ele precisa para saber que os dados dele são tratados com segurança, de acordo com as melhores práticas mundiais. Legal. Mas hoje ainda existem poucas empresas no Brasil, né, que possuem a ISO 27001. Para ser mais específica, são 154 empresas, né, de acordo com a última pesquisa ISO divulgada em 2020. A maioria dessas empresas, 72, faz parte do setor de tecnologia da informação. E aí a gente pode se perguntar, então, né, mas o que leva uma empresa a buscar a ISO 27001? E também outra dúvida, né, muito frequente é se essa certificação é para todos os tipos da empresa, né, ou se é só para empresas maiores ou para empresas de determinado segmento. Então, para quem é a ISO 27001? Muito boa essa pergunta, Amanda. E essa é uma dúvida que muitas organizações possuem, né? Então, a gente costuma dizer, se a organização tem informações que precisam ser protegidas, que não podem ser perdidas, né? Que não podem ser acessadas indevidamente, e o negócio depende dessas informações para existir, então, essa organização, com certeza, ela tem necessidade de adotar medidas de segurança para garantir que nenhum incidente aconteça, né? Então, a ISO, ela vem ao encontro disso. Ela se adapta a qualquer tipo de organização, seja ela pública, privada, sem fins lucrativos e de qualquer tamanho, né? Hoje, por exemplo, a gente tem as startups, né? Muitas startups ou pequenas empresas, às vezes de 4, 5 pessoas que tratam milhares de dados e informações. Então, a ISO 27001, ela pode ser seguida e aplicada por essas empresas também. Uma coisa que a gente precisa desmistificar é que a segurança da informação não é somente tecnologia da informação, né? Tem muita confusão que as pessoas ainda fazem com isso, achando que a segurança da informação é simplesmente um firewall ou um antivírus, por exemplo, né? A segurança da informação ela é algo gerencial, envolve governança, e por isso que também a ISO 27001 é uma norma de implementação de um sistema de gestão de segurança da informação. Então, assim, para a gente tentar responder essa dúvida, vamos pensar num processo de uma empresa, né? Toda empresa, de qualquer tamanho, tem processos, né? Porém, esses processos eles precisam ser realizados com segurança. O processo de fabricação de um produto, por exemplo, ele tem informações sigilosas e segredos de negócio, né? Será que a gente tem um NDA com os nossos colaboradores e prestadores de serviço que estão envolvidos com essas informações? O processo de venda tem informações de clientes, custos de produtos, margem de lucro. Então, será que a gente tem essas informações protegidas adequadamente? Como é que eu garanto a transação segura e a proteção dessas informações? Quando eu vou fazer a contratação de um colaborador, o currículo desses novos colaboradores, ele está adequado à vaga ou à função? E as informações que estão lá nesse currículo são verdadeiras? Né? Por exemplo, serviços que eu contratei, a qual o meu negócio depende totalmente, né? Eles estão sendo entregues de acordo com as necessidades do meu negócio? Como é que eu estou avaliando isso? Então, como a gente pode ver, a ISO 27001 e seu sistema de gestão de segurança de informação, ele vai muito além do que somente tecnologia da informação. Legal. E outro ponto bacana da gente comentar é que a ISO 27001, ela não é uma certificação isolada, né? Ela faz parte de um conjunto de normas que tratam da segurança da informação nas empresas. Então, vocês podem falar um pouco também sobre essas outras certificações da família ISO 27001 e se tem um pré-requisito entre elas, né? Então, por exemplo, se a minha empresa, para obter a ISO 27001, ela precisa obrigatoriamente ter outras certificações, ou o contrário, né? Se para ter outras certificações, primeiro a minha empresa precisa ter aí a ISO 27001?
Pô, legal, né? Essa pergunta é legal mesmo, é um ponto que nossos clientes também têm essa dúvida e perguntam bastante. A ISO 27001, pessoal, ela faz parte da família ISO 27000, né? E conhecida pelo próprio 27K, ISO 27K. Né? Dentro dessa família, a gente tem mais aí de 40 normas, tá, relacionadas à segurança da informação. Tá? Então, dentro dessa família, tem as normas de requisitos, né, como a 27001, que tem as coisas obrigatórias que as empresas têm que fazer, uma norma certificável. A gente também tem as normas de diretrizes. Né? Essas normas ela têm o papel de fornecer instruções e orientações relacionadas à segurança da informação. Provavelmente a mais famosa dessa, e talvez você deva conhecer, é a ISO 27002, né, que ela fornece uma orientação de implementação dos controles do anexo A da ISO 27001. A ISO 27001 é muito sucinta no anexo A dela, e a ISO 27002, que traz alguns convênios de como a gente deve implementar aqueles controles. Uma outra norma de diretrizes, que é legal a gente trazer aqui também da família 27000, tá, que também pode ser certificada, é a ISO 27701, tá, que é para a gestão de privacidade. Ela tem ganhado muita relevância, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tá, e ela é conhecida no Brasil, essa norma, como a certificação da LGPD. Então, essa norma ela tem auxiliado a empresas do mundo todo, né, a se adequar às leis de privacidade, várias coisas como na Europa, que são GDPR. A da LGPD tem um anexo específico para a LGPD, na versão da BNT, então é uma norma que tem se destacado bastante e tem crescido bastante no Brasil. Ainda na família 27K, a gente tem as que são para setores específicos. Né? A gente tem a 27018, que são para operadores de dados pessoais em nuvem, então aquelas empresas que são operadores de dados, olhando novamente para a LGPD aqui, né, e tem os dados de clientes em nuvem, né, tem uma norma específica para elas. Tem a 27019, que é para a indústria de energia, então tem medidas de segurança para a indústria de energia. Tem a 27799, que é para a área da saúde, específico de segurança na área da saúde. E tem a de cloud computing, que é a 27017, tem de serviços financeiros, telecomunicações. Enfim, é uma família, como eu falei, de mais de 40 normas, então tem vários tipos de segmentos, depende do segmento de mercado, provavelmente tu vai achar uma norma aqui de segurança para implementar na tua empresa. Né? E com relação ao pré-requisito, né, entre as normas, né, depende da norma. Né? A gente pegar a norma 27701 que eu citei agora, de gestão da privacidade, ela tem o pré-requisito, sim, a norma 27001, porque ela é uma extensão da 27001. Então, primeiro eu tenho que ter a certificação 27001, né, e depois fazer a 701, ou até fazer as duas juntas. A empresa que está buscando certificar essas duas normas pode fazer elas em um único projeto e na certificação obter as duas em conjunto. Tá? Ou projetos separados, mas é obrigatório para eu ter certificação da 701, eu ter sim a certificação da 27001. Porém, a 27001, né, ela não tem um pré-requisito. A gente até pode dizer que ela é a primeira norma que as empresas aí devem buscar quando estão buscando, né, as medidas de segurança, certificar em questão de segurança da informação, porque ela seria a primeira, seria, vamos dizer, a mãe aí da família 27000, e depois, né, as demais normas, elas vão ou ser extensão dela, ou vão agregar controles adicionais, né, como eu citei o exemplo aqui da área da saúde, um hospital, por exemplo, que está certificado na 27001, ele implementa controles adicionais, né, da 27799, que é para gestão de informação para a área da saúde. Tá? E aí, essa questão de pré-requisitos depende muito da norma. E você, Marcos, comentou a respeito da LGPD, né, na sua resposta. Essa é outra dúvida bem comum, assim, que as empresas costumam ter, sobre a relação da ISO 27001 com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa que é uma regulamentação brasileira, né, que entrou em vigor em setembro de 2020, com o objetivo de garantir aí boas práticas e práticas mais transparentes a respeito do tratamento de dados pessoais, né, dos cidadãos. Então, se a minha empresa ela já está adequada à LGPD, significa que ela pode obter a ISO 27001 de maneira, digamos, mais rápida, mais fácil, ou o contrário, né, se a minha empresa já tem a ISO 27001, ela vai conseguir se adequar à LGPD de maneira mais fácil? Quais são aí as diferenças e complementariedades dessas duas regulamentações? Essa é uma pergunta bem interessante, Amanda, que costuma gerar muitas dúvidas realmente, né, nas pessoas. E a nossa resposta, eu acredito que talvez possa ajudar bastante as pessoas a entenderem a relação entre elas, né?
Então, em relação à ISO 27001, ela tem um olhar para as legislações, né? Tanto que um dos controles do anexo, que seria o controle 18, ele determina que sejam levados em considerações as leis, os regulamentos que as empresas devem seguir. Então, no caso, a LGPD, ela é um desses regulamentos que as empresas devem seguir, né? E como a gente viu até aqui, a ISO 27001, ela é bem abrangente, né? Sendo dessa forma, assim, a gente não pode dizer que uma empresa que está adequada à LGPD, ela também está adequada à ISO, né? Não seria uma verdade. Provavelmente vai ter muitos gaps a serem preenchidos, né? Como também dizer que a empresa que está certificada na ISO 27001 está adequada à LGPD, também não é uma verdade. Contudo, nesse caso, vai ter bem menos gaps, né? E a empresa ela já teria um bom caminho percorrido de adequação à LGPD, porque a gente já estaria tratando e cuidando dos riscos dos dados, né? A gente diz isso porque dados pessoais, eles são o cerne da LGPD, né? Então, eles são apenas um tipo de dado, dentre outros dados existentes na organização, né? Então, o dado pessoal é um tipo de dado e que ele já foi devidamente protegido pelas medidas de segurança da informação que foram aplicados pela ISO 27001 no seu sistema de gestão de segurança da informação. Então, para a LGPD, no caso, a gente tem a norma ISO 27701, que o Marcos comentou há pouco, né? Nesse caso, se a empresa estiver certificada nesta norma e que o escopo dessa certificação contemple todos os processos pelos quais são tratados os dados pessoais, a gente pode responder que sim, a empresa estaria adequada à LGPD se tivesse essa norma. Deixando muito claro, depende muito do escopo da certificação, né? Então, a certificação ISO 27701, ela garante a adequação à LGPD ou à GDPR, ou outras leis e regulamentos de privacidade de diversos países, dependendo muito do escopo. E essas boas práticas, né, que as empresas adotam para garantir a privacidade dos dados, a segurança da informação, tem tudo a ver com reputação, com credibilidade, né, conforme a gente falava lá no início da nossa conversa. Porque as empresas, elas estão o tempo todo se relacionando com fornecedores, com clientes, com parceiros, que esperam dessas empresas um cuidado em relação aos dados, às informações que estão ali, né, sobre a guarda delas. Então, as empresas que demonstram ter esse cuidado e essa preocupação quanto à segurança da informação, elas acabam ganhando mais confiança e mais credibilidade. Mas, além desses dois pontos, além de confiança, credibilidade, quais são os outros benefícios que a ISO 27001 traz para uma empresa? Legal, Amanda. Uma frase que a gente tem que refletir e é repetida várias vezes até na mídia, né, que a informação é o novo petróleo, né? Isso por valores que as empresas hoje que têm informação, né, elas têm no mercado, né? Então, hoje toda empresa trafega informações de seus clientes, informações internas, né? Então, elas têm que ter medidas sólidas hoje de segurança da informação, né, para proteger os dados dos clientes, proteger os dados dela e para poder conquistar novos clientes, né? Porque apesar disso, né, da informação ser o novo petróleo, das empresas estarem de informação, né, isso ser imprescindível, né, realmente para elas, muitas empresas ainda não têm segurança da informação. A gente vê diversas empresas que têm informações críticas que ainda não implementam controles básicos de segurança e, de fato, a gente vê vários incidentes aí acontecendo, né? Então, isso torna ainda a certificação 27001 até como um diferencial competitivo, né? Mesmo sendo algo que seria óbvio para as empresas estarem fazendo, a gente vê uma negligência aí. Então, a empresa que tem hoje uma certificação 27001, ela tem um diferencial competitivo, né? Tentar listar alguns benefícios muito claros assim, de uma certificação 27001. Né? Tem a questão de acesso aos novos mercados, porque isso gera um diferencial e você realmente consegue alcançar novos mercados internacionais com uma certificação dessa. Facilidade de negociação com clientes, como comentei antes, dos questionários, enfim, de uma nova negociação com o cliente, você dizer que você é uma empresa certificada 27001, você já dá segurança para ele, você pula uma etapa, né, na sua prospecção, o cliente já ganha uma confiança em você. Diferencial competitivo, como eu citei anteriormente, é algo que realmente
imagina o cliente tendo que decidir entre duas empresas, né, ele olhar que uma tem a 27001 e a outra não. Ele, obviamente, isso é um item que ele vai pontuar positivamente para sua empresa. A própria satisfação do cliente, né, o próprio objetivo, né, trazer a satisfação do cliente aqui. Tem um grande amadurecimento também das pessoas dentro da empresa, né, da organização como um todo, dos processos da empresa. Porque a ISO 27001 ela implementa um sistema de gestão de segurança da informação. Então, todos os meus processos, toda a minha gestão, ela vai olhar para a segurança da informação a partir de agora. Então, isso dá um amadurecimento. A minha empresa ela chega num nível de maturidade muito maior. Melhoria na gestão como um todo, porque eu vou ter novos processos, novos indicadores, eu vou conseguir gerenciar o meu negócio de uma maneira muito mais fluida, muito mais clara e muito melhor. A evolução dos colaboradores é algo muito claro, a gente tem clientes que comentam sobre isso, como os colaboradores evoluíram muito, porque aprenderam coisas novas, trazem segurança, é até legal, porque os colaboradores, quando recebem os treinamentos de ISO, depois eles vêm trazendo situações até da própria casa, da família, que tinha situações assim, agora eles sabem como trazer segurança, às vezes até para o seu próprio lar, e assim a gente vai criando uma cultura, né, não só na empresa, mas na sociedade também. O processo de melhoria contínua é algo que a ISO traz isso, ela funciona de acordo com o PDCA, então o processo de melhoria contínua é muito claro, então a empresa está melhorando todos os dias, né, porque esse processo ele é diário, né, de avaliar os processos. E tem os que tu já citou, né, a gente viu até aqui diminuição de custos, diminuir o risco a prejuízos, aumento da credibilidade, não tem, diminuímos o risco, a gente não é dizendo que a gente tira o risco, a gente diminui o risco, aí a reputação da empresa, né, esses casos de vazamento, de ransomware, né, a reputação da empresa ela é muito prejudicada com isso, às vezes nem o dano financeiro, às vezes o dano à reputação ele é muito pior do que o próprio dano financeiro, às vezes é muito mais barato para a empresa pagar uma multa, né, do que ela ter um dano à imagem, ter um dano à marca. Aí a ISO 27001 se preocupa com isso, a gente trabalha isso na parte de riscos. Né, e é claro, né, que a gente também está protegendo as informações, né, outro benefício grande aqui, a gente protege as informações da empresa. Né, então, realmente, são inúmeros benefícios, né, para toda a organização, tanto interna quanto externamente. Né, então, a informação é o novo petróleo, né, as organizações que não estão preocupadas ainda com segurança da informação, elas vão deixar de existir nesse mercado, tá, que é totalmente informatizado, é totalmente dinâmico, é concorrido, novas empresas surgem todos os dias, né, e as empresas não se preocupando com segurança, elas vão ter destaque aqui. Né? Então, a gente falou dos questionários, né, as organizações recebem lá com desenho de perguntas, quer dizer, é um mercado que já está iniciando, o cliente, né, vamos pensar por que esses questionários chegam para a empresa. Né, o cliente, né, mandou para o seu fornecedor aquele questionário pedindo medidas de segurança. Então, aqui, esse fornecedor ele recebeu, e tem coisa aí que depende, às vezes, dos fornecedores dele. Ele vai questionar o fornecedor dele também daquela medida de segurança. Então, assim, é uma bola de neve. É uma bola de neve que já está girando, já está engolindo muita gente aí que não está preocupado com segurança, que não consegue atender aquela necessidade do cliente. Aqui é uma necessidade do mercado hoje, questão de segurança, é evidente isso. Né? Então, as organizações realmente elas precisam aí correr, né, esses certificados, cadeias de segurança, antes que elas fiquem aí para trás nesse mercado. E agora uma pergunta justamente para as empresas que já estão olhando para isso, né, que já estão correndo atrás, já estão buscando melhorar os seus processos de segurança da informação e também que já estão pensando em obter a certificação ISO 27001, né? Baseado na experiência de vocês, esse processo de certificação, ele costuma ser muito longo, ele tem muitas etapas, e aí, aproveitando essa pergunta, né, de falar sobre processo, outra questão bem frequente também para as empresas é sobre a documentação necessária para obter a ISO 27001 e também o custo, né, dessa certificação. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre esses pontos também. Tá bom, Amanda. Eu vou responder esse seu questionamento dividido em algumas partes, né? Porque realmente este ponto gera bastante dúvidas, né? Então, inicialmente eu vou falar do processo de implementação do nosso processo, né? Da nossa metodologia de implantação de um sistema de gestão de segurança da informação, né? A nossa metodologia ela é composta de 6 fases. Então, a primeira fase a gente chama de reconhecimento. Nessa etapa, a gente faz o alinhamento com as expectativas da alta direção, né? Nós capacitamos os colaboradores e fizemos um gap analysis, né? Uma análise de gap, que a gente compara
a realidade da empresa, da organização, a realidade atual dela, com o que é esperado nessa norma. Então, a gente cruza essas informações e desse trabalho o resultado é o gap. O que precisa ser feito, né? Com base nisso, a gente monta o cronograma e aí a gente vai para a segunda etapa, né? A segunda fase que a gente chama de planejamento. Aí, nessa segunda fase, a gente tem o cronograma, faz a aprovação deste cronograma, juntamente com a empresa, né? Forma o grupo de trabalho e prepara esse time, porque é muito importante a preparação desse time, porque a norma ISO 27001, quando chega nas empresas, às vezes, elas acabam gerando dúvidas e muitas pessoas acabam entendendo mais próximo do final do projeto a importância do que é esse processo como um todo, né? Então, é bem importante que já desde o início a gente faça a capacitação, e no nosso caso a gente faz a capacitação de maneira geral da empresa, uma introdução, e para os membros que irão fazer parte desse comitê de trabalho, né, desse grupo de trabalho, aí a gente acaba aprofundando um pouquinho mais, né? Então, porque a gente sempre fala que o trabalho de uma implementação ISO é um trabalho feito a quatro mãos. Não adianta somente a consultoria chegar lá, implantar, entregar um monte de documentos prontos e depois ela vai embora. Não, o nosso formato é diferente. A gente vai lá, obviamente, a gente tem documentos, né, que vão auxiliar, dar o direcionamento, mas as pessoas da empresa precisam estar acompanhando e formatando esse documento, escrevendo conforme funciona esse processo dentro da empresa. Porque cada empresa, como a gente viu, a ISO ela tem de diversos tipos e tamanhos de empresas, né? Então, não é algo que seja simplesmente um book que eu entrego e a empresa segue aquilo lá. Não, cada uma tem que se adaptar, né? Então, como eu estava falando, depois que a gente faz essa fase de planejamento, a gente vai entrar numa outra fase, que é a fase de implementação, né? Que seria a terceira fase, que o nome diz, né? É onde a gente vai implementar os controles que forem aplicáveis. Ao todo, né, na norma são previstos 114 controles, né? A gente precisa fazer análise e o tratamento dos riscos, fazer a adequação dos requisitos normativos, né? Então, a gente precisa elaborar documentos, a empresa, dependendo do nível de segurança, ela precisa investir algumas coisas, às vezes ela precisa investir no básico, que seja um cabeamento de rede, que seja na entrada física dos colaboradores ou visitantes, seja na rede, seja no ambiente de servidores, enfim, nessa etapa é onde a gente avalia, né, todos os riscos e se implanta esses controles. Depois que você tratou a documentação específica, implementou os controles, obviamente esses controles eles são implementados pela própria empresa com a nossa orientação, né? Tem coisas que vão ser mais técnicas, o nosso papel é de orientação, né? Mas quem implanta realmente isso são os próprios colaboradores da empresa e por isso que eles precisam estar acompanhando. Depois que a gente faz isso, prepara a documentação necessária, a gente implementa os controles juntamente com a empresa, aí a gente vai para a etapa que a gente chama de verificação. Então, nessa etapa é onde a organização ela precisa avaliar e precisa medir o seu sistema de gestão de segurança da informação. E é nessa etapa que também é feita a auditoria interna para verificar como é que a empresa está adequada à ISO 27001, se os processos que foram estabelecidos, se a documentação, se está tudo adequado conforme a norma exige, né? Então, essa auditoria interna, ela é muito importante nesse momento, porque aquilo que passou durante a implementação que não foi avaliado ou que precisa de melhoria, ela vai ser analisada. No nosso caso, o nosso processo, a gente traz um auditor externo que não participou do processo para que ele possa auxiliar ainda
nessa análise. Depois que é feito essa etapa de análise de como está, da parte de verificação, a gente vai para a parte de melhoria. Então, nessa etapa de melhoria, a gente faz uma análise do resultado da etapa de verificação, né? Analisa o que foi encontrado de não conformidades, determina as causas dessas não conformidades, e aí sim executa as ações corretivas. Normalmente tem coisas para corrigir, mesmo sendo um processo, sendo acompanhado, sendo apoiado. Por quê? Porque são profissionais diferentes e visões diferentes, e pela experiência que a gente tem em todas as auditorias internas, auditorias de certificações, é uma troca de experiência, inclusive, do auditor que veio certificar, ele também leva conhecimento, né, do que ele viu de novo, que talvez ele não tenha visto em outra empresa, mas ele também traz o conhecimento dele. Então, é um processo muito rico essa etapa de verificação. E, como eu estava falando, a melhoria, aí você faz as ações corretivas, e aí, depois disso, você vai para a fase de certificação, né? Então, você passou todas as etapas, você fez todos os processos, agora vamos para a certificação, que aqui é um ponto que muitos têm dúvida, com toda certeza. Nós também, quando iniciamos, tínhamos dúvidas em relação a isso, né? Porque é um assunto que é relativamente, não é novo aqui, né, no mundo, mas no Brasil, nas empresas, é relativamente novo, né? Então, depois que passou por todas as fases, essa é a etapa que a organização ela vai contratar um organismo de certificação, né, que ele vai vir e vai fazer a auditoria dessa empresa, né? E dependendo do resultado dessa auditoria, a empresa ela vai estar certificada ou não a ISO 27001. Então, o prazo para realizar tudo isso e obter essa certificação, né, dessas 6 etapas, como a gente, na nossa metodologia, a gente falou, vai depender muito do envolvimento da organização, da velocidade na tomada de decisões, porque a diretoria, ela precisa, então, ela precisa estar muito engajada e comprometida com esse projeto, porque podem surgir custos no decorrer do projeto, pode necessitar de aquisições que a empresa nem pensou que precisava, mas ela, para ter uma melhor segurança, ela precisa. Então, um prazo razoável que a gente comumente observa é de 9, 12 meses, né? Dependendo muito do envolvimento das pessoas que estão trabalhando, porque, como a gente falou, é um trabalho a 4 mãos. A consultoria vai lá, orienta, apresenta documentos, explica o que é necessário, mas a empresa precisa fazer, precisa adaptar, precisa melhorar os seus processos. Então, é um processo a 4 mãos e, dependendo da velocidade nas tomadas de decisões, a empresa ela pode levar mais ou menos tempo, né? Quanto maior o envolvimento, menos tempo se chega a esse resultado. Porque, assim, menos do que isso é um pouco difícil, porque precisa de uma mudança de cultura, né? A mudança de processos dentro da empresa e de cultura mesmo. Muitas pessoas, a gente sempre ouve falar, para que isso? Para que isso? Então, hoje está fazendo sentido muitas coisas que as pessoas acreditavam não ser necessário, mas elas estão achando agora necessário devido aos grandes incidentes, cyberataques que têm acontecido, né? E também o porquê de 9, 12 meses que a gente comenta no mínimo, pode levar mais, inclusive, né? Dependendo da empresa, porque também a empresa ela precisa gerar evidências daquilo que ela está fazendo, dos controles que ela está fazendo, porque vai vir a auditoria, precisar observar as evidências. Então, a evidência é algo muito importante e necessário dentro de um processo de certificação, porque não é somente fazer documento, entregar documentos, implantar um faro, implantar um antivírus, precisa ter evidências de que esses controles eles estão funcionando, precisa ter evidências de que a diretoria está avaliando os resultados do que está sendo feito, né? Então,
a partir dessas evidências vai ser possível de se verificar se o sistema de gestão vai estar funcionando ou não. Então, aí com base nessas evidências, a auditoria, o órgão certificador, ele vai te dar a certificação, né? Aí isso também remete a um outro questionamento que você fez, né, sobre a documentação. A ISO 27001, ela exige a elaboração de alguns documentos específicos, né? E ela cita no seu texto quando precisa ter um documento ou quando não precisa. Quer dizer, ela cita quando precisa, né? Que no texto da própria ISO ela vai dizer que precisa ter a informação documentada. O que não é exigido não é obrigatório, né? Porém, alguns documentos eles vão auxiliar nos processos da equipe, né? Então, alguns documentos que a norma não cita como obrigatório, alguns documentos a gente recomenda que se faça, né? Mas também assim não adianta a empresa criar muitos documentos. Por quê? Quando você trata a documentação, você precisa revisar essa documentação, manter ela viva, né? Porque não adianta ter um documento simplesmente por ter o documento e ninguém acompanhar, ninguém ler, ninguém entender. Então, o ideal é ter o equilíbrio, né? Obviamente, o que a norma exige tem que ter, e o que ela não exige, a gente avalia junto com a empresa e coloca, né? Nós costumamos não orientar a fazer muita documentação. Por quê? A dificuldade de manutenção disso, né? Então, essa questão da documentação, muitas empresas acham que é muita documentação da ISO, né? Mas, na realidade, não tem tanta documentação assim, isso aí é algo que veio da ISO 9001, né, que tinha bastante documentações, mas na 27001 isso não é uma verdade, tem que ter o equilíbrio, tá? E para a gente explicar também, essa resposta está sendo um pouquinho longa, né, que você fez alguns questionamentos, mas a gente está tentando seguir uma lógica para que fique mais fácil para as pessoas entenderem. Então, depois do processo de certificação, né? Você foi lá, contratou essa empresa, né? E você queria saber, e os custos para isso? Como é que funciona? Realmente, isso é uma dúvida dos nossos clientes, né? Então, quando uma empresa ela vai obter a certificação, ela vai contratar essa empresa para dar a certificação, né? Obviamente, se ela estiver apta para receber a certificação. Essa certificação ela é válida por 3 anos, a certificação ISO 27001. Isso quer dizer que a empresa, por exemplo, se ela vai obter a certificação, fez todas aquelas etapas que a gente falou, e agora veio a auditoria externa, a empresa de certificação, fez a auditoria e disse, ok, vocês estão aptos para a certificação ISO 27001, e a gente obteve em janeiro de 2022, por exemplo. Essa certificação ela vai ser válida até janeiro de 2025. São 3 anos, né? Só que uma vez ao ano, esse órgão de certificador, ele vem fazer uma auditoria para verificar se a empresa continua em conformidade com a ISO 27001, se ela continua seguindo os processos. Por isso que a gente fala que é um processo de constante evolução, de enriquecimento da equipe, né, de conhecimento, de evolução da equipe e da organização como um todo, porque você faz a certificação, você trabalha aí, só que para manter, precisa de dedicação, precisa de acompanhamento, e todos aqueles processos que você definiu, todos aqueles controles, eles precisam continuar, né? Então, uma vez ao ano, durante esses 3 anos, o órgão certificador, ele vem e faz auditoria, ok, está tudo certo, a empresa conseguiu manter o certificado por mais um ano, né? E quando você faz um orçamento com um organismo certificador, né, o valor enviado normalmente desses organismos, ele prevê já todos esses 3 anos, né? O valor ele prevê uma auditoria de certificação e 2 auditorias de verificação. Por exemplo, né, no exemplo que eu citei há pouco, de janeiro de 2022, você obteve essa certificação. Então, em janeiro, você teve auditoria de certificação. Em janeiro de 2023, vai ter a primeira auditoria de verificação. Em janeiro de 2024, vai ser a segunda auditoria de certificação. E aí, em janeiro de 2025, vai expirar isso,
expira a certificação, né? E a empresa ela vai precisar contratar novamente o serviço de auditoria do organismo certificador para continuar esse ciclo de acompanhamento constante. Então, quando uma empresa realmente ela entra e obtém essa certificação, ela precisa se esforçar para manter. Claro que no início o esforço é muito maior, porque até as pessoas, a empresa entrar no ritmo é mais difícil. Depois que ela entra no ritmo, se torna algo tão natural que as pessoas nem percebem que estão fazendo as coisas dentro das melhores práticas, né? Então, em relação a valores dessa certificação, vai depender muito, depende de organismo para organismo, né? Tem casos que chega a dobrar de valor, né? Tem alguns organismos que parcelam, outros eles cobram valores antecipados, né? Isso depende da negociação. O que a gente orienta é que façam, obviamente, né? As empresas façam os orçamentos. No nosso caso, a gente costuma apoiar as empresas, se tiver dúvida, né? Quem faz essa contratação são os nossos clientes, mas se eles tiverem dúvidas da proposta, do retorno da proposta, a gente avalia. Já teve caso, por exemplo, de uma empresa que nós fomos fazer certificação da ISO 27001, 701 e 27018. Então, eles receberam uma proposta e dentro dessa proposta contemplava 2 normas. Então, a gente observou e orientou eles. Olha, está faltando essa norma também. Então, é nesse formato que a gente auxilia, tá? Em relação a valores, depende do tamanho da empresa, depende de quantas filiais, se tem local físico próximo, distante. Com a pandemia, esses órgãos certificadores, eles têm feito remotamente esse trabalho, né? E como é que eles fazem para analisar fisicamente o ambiente? Porque, como o Marcos falou anteriormente, né, se analisa fisicamente, né, tecnicamente e organizacionalmente. E como é que eles fazem fisicamente? Então, normalmente nas empresas, alguém que está fazendo parte do projeto, com um celular, ele vai apresentando, mostrando a empresa desde a entrada, entra na sala, como é que é o processo para entrar na sala, o que tem que fazer. E aí o auditor vai fazendo os questionamentos, vai olhando, né, porque os auditores dessas empresas, eles têm muita experiência, então eles conseguem identificar se tem algum problema ou não, visualizando. Né? Então, com essa questão da auditoria remota, também os valores podem dar alguma alterada, né? Por isso que é importante ter orçamentos com várias empresas, né? Mas o valor, ele gira, pelo que a gente tem observado, de 40, 50 mil reais durante esses 3 anos. Obviamente que neste valor não está incluso a consultoria para adequação, né? E aí isso aí precisa ser orçado conosco para que a gente possa alinhar o escopo de trabalho e definir o que precisa ser feito. Espero ter respondido essa dúvida que é bem importante, assim, muitas empresas têm essas dúvidas. Sim, são muitos detalhes, né, Daniel, mas você conseguiu explicar bem aí como que funciona esse processo. E para finalizar, então, o nosso bate-papo, qual é a dica que vocês dão para uma empresa que está agora, né, pensando em buscar a certificação ISO 27001? Por onde que ela deve começar? Legal, Amanda. O pessoal tem bastante dúvidas, né? Então, a gente orienta aí, procura a gente aí para tirar as dúvidas, né? Marca uma hora para a gente poder esclarecer isso e deixar bem claro como é que é esse projeto. As dúvidas vão surgir aqui também, a gente vai estar disponível para isso. E quem deseja certificar, né, tem que buscar uma consultoria realmente para assessorar nesse projeto. É algo muito difícil da empresa tocar por conta, né? É muito detalhe, são muitas coisas, a parte de requisitos, a parte de controles. Então é muito importante realmente que tenha uma consultoria e, mais importante ainda, uma consultoria que trabalhe junto, né? Uma consultoria que ela vai estar realmente presente no projeto, porque as pessoas vão ter dúvidas. É normal isso, é um aprendizado para as pessoas, é uma mudança de cultura, como o Daniel colocou. Então, o pessoal vai ter dúvida, apesar de alguém para orientar, para direcionar durante todo esse projeto. Então, o papel da consultoria aqui, ele é realmente muito, muito importante. Tá? A gente está à disposição para ajudar vocês.
E uma outra dica, né, seria fazer isso quanto antes. Quem está pensando em buscar uma certificação, né, fazer o quanto antes, porque o número de empresas que estão certificando está crescendo muito rápido, né, no Brasil e no mundo todo. Aí o Brasil acordou para isso, aí principalmente nos últimos 2 anos. Né, então, a dica que fica, né, é que às vezes os concorrentes, né, já estão fazendo isso, né, e vão acabar se destacando no mercado, criando diferenciais competitivos antes, né, antes de vocês, da sua empresa. Né, e se os concorrentes também não estão fazendo, né, que seja você, então, o primeiro a se diferenciar e criar diferença competitiva, criar essa barreira para o seu concorrente. Isso é extremamente importante. Eu acho que fica claro assim, que a ISO 27001 ela é para todas as empresas, de qualquer tamanho, de qualquer segmento. Né, todas as empresas elas têm informações suas, têm informações dos seus clientes, né, que tem que proteger adequadamente para não acontecer o que vem acontecendo aí, né, todos os incidentes, todos os vazamentos de dados. É isso que a mídia noticia, né, que são de grandes empresas, fora as pequenas empresas, médias empresas que nem saem na mídia e a gente recebe contato, às vezes, essas empresas aqui, incidentes que estão acontecendo, pedindo auxílio, o que eu faço, né, isso não sai na mídia, então realmente está acontecendo muito isso. Né, e todas as empresas elas têm que manter ou a confidencialidade desses dados, dessas informações, ou a integridade desses dados, né, tem que estar disponível, a maior parte deles, o maior tempo possível, né, e realmente a adequação da 27001, a certificação da 27001, ele possibilita isso para as empresas. Uma coisa importante, só para complementar, Marcos, que a gente tem observado que os clientes estão exigindo dos seus fornecedores o que vocês fazem em relação à segurança da informação. Isso está acontecendo bastante, tá? Tanto empresas multinacionais, né? E mais empresas que cobram dos seus fornecedores aqui do Brasil, né? Quanto os próprios clientes aqui mesmo do Brasil exigindo dos seus fornecedores o que vocês fazem em relação à segurança. Como é que você me garante que você trata o meu dado da maneira que eu preciso que seja tratado? Então, é algo que está acontecendo muito. Muito bacana, com certeza. É um tema que está ganhando cada vez mais atenção, né, das empresas, e que bom que está ganhando essa atenção, né? E com certeza essa nossa conversa respondeu a muitas dúvidas, esclareceu muitos pontos a respeito da ISO 27001. Mas se você que está nos assistindo ainda ficou com alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder depois. O Marcos e o Daniel comentaram ao longo da nossa conversa, né, mas é importante reforçar que a Dédalo oferece um serviço de consultoria completo para as empresas, né, que estão buscando aí implementar a ISO 27001. Então, se você tiver interesse em saber mais informações, saber em mais detalhes como que funciona essa consultoria, você pode se cadastrar gratuitamente na nossa plataforma, a VCX Sonar, e solicitar uma cotação. O link tá passando aqui na tela, tem QR Code, né, que você pode fazer a leitura, e a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também. Então, Marcos, Daniel, muito obrigada mais uma vez por terem participado desse bate-papo com a gente e por terem compartilhado um pouco do conhecimento da experiência de vocês. Obrigado, Amanda. Nós que agradecemos a oportunidade de poder esclarecer as dúvidas, né, das pessoas, que esse é um tema realmente, como a gente falou, quando a gente iniciou também com esse trabalho, tinha muitas dúvidas e a gente não encontrava informações claras e expostas de uma forma que fosse acessível para todos, né? Então, a gente espera realmente que possa ter contribuído de alguma forma às pessoas. Muito obrigado. Legal, Daniel. Obrigado, Amanda. Obrigado, SX. Obrigado, STEC, aí, pelo espaço, né? O Daniel falou, realmente faz parte da nossa razão de existir, assim, na Dédalo, né? Que é levar conhecimento. E esse espaço que para nós realmente é muito importante, faz muito sentido para a gente. A gente espera aí que tenha trazido informações claras aí para todo mundo, tirar das dúvidas, e quem ficou com dúvidas ainda, né, normal, é algo realmente complexo, a certificação da 27001, a gente está à disposição aí para esclarecê-las. Obrigada, gente. E se você que está nos assistindo, né, quiser acompanhar mais conteúdo sobre segurança digital, sobre telecom, TI, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e continue acompanhando os vídeos da VCX.
Até mais.